Salve galera que acessa o nosso site Quindim Cultural. A gente está de novo com uma bela de uma entrevista que vocês certamente vão gostar. Agora é que o meu querido amigo poeta Davi Conde vai contar um pouquinho da sua trajetória, embora não tão grande como os outros, mas ele vai contar um pouquinho do que ele tem feito de poesias, de livros publicados. E ele aceitou o nosso convite e ele está aqui com a gente. Valeu aí, Davi, por ter aceito o nosso convite aí de conversar com a gente do Quindim Cultural. Eu quero começar te perguntando como é que começou essa tua paixão, digamos assim, pela a poesia, pelas palavras, vamos dizer assim. Começou na tua infância, começou depois? Sim. Conta pra nós aí. Então, queria começar agradecendo o convite, né? Então é uma coisa que começou há muito tempo atrás, começou desde a minha infância. Meus pais sempre me incentivaram muito a ler. E desde pequeno eu tinha as coisas de escrever. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu comecei a produzir, eu fazia umas histórias em quadrinhos, escrevia alguns gibis, umas coisas assim, porque eu tinha intenção de desenhar também. Aí eu cheguei no ponto que eu percebi que eu não conseguia desenhar, e aquilo acabava atrapalhando um pouco. Claro, Teve uma época que eu queria até fazer desenho animado, e meu pai me ajudou a construir o equipamento para fazer, só que não... Era uma espécie de quadrinhos, assim? Era tipo, desenhar em quadros e animar eles depois. Só que aí eu percebi que não tinha jeito pro desenho mesmo e resolvi focar mais na escrita. Ah, que interessante. Tem uma pessoa que sempre me incentivou e foi como uma pessoa em quem eu me inspirei desde pequeno, que é a Helena, que é uma poetisa, uma amiga da minha mãe, dos meus pais, na verdade. E porque tem essa, tipo, eu sempre li muito desde pequeno por influência dos meus pais, mas tinha aquela questão de ser muito distante de escritor, sabe? Escritor era uma coisa tipo como se fosse uma coisa fora da realidade. Mas conhecer alguém que era escritor e era alguém que estava no meu convívio também, me levou a seguir em frente. Claro. Quando eu tinha 11 anos, eu escrevi um conto e tudo que eu escrevia eu gostava de mostrar para ela, né? Porque servia como uma aprovação, assim. E quando eu tinha 11 anos, eu escrevi um conto que ela gostou e ela publicou num jornal literário que ela tinha no Rio de Janeiro. Olha que interessante. E aí foi, massa. pra mim foi uma das maiores alegrias, tipo, na minha curta carreira até então. E aí, durante a adolescência, eu tive um momento que eu fiquei uns anos sem escrever, sem produzir muito. E voltei de vez aos 17 anos. E aí, desde então, agora estou com 23, eu estou há 6 anos praticamente ininterruptamente, assim, escrevendo. Em 2013 eu lancei o primeiro livro, em 2014 o segundo, os dois de poesia. E agora eu estou escrevendo um romance que eu pretendo lançar agora em 2016. Ah, que legal. Então, novidades aí pro ano que vem. Sim, novidades. É. E conta pra nós de um projeto que tu estavas me comentando via Facebook, que tu organiza com alguns amigos. Que projeto seria esse aí? Conta pra nós. Então, eu faço jornalismo aqui na Federal. Ah, vai ser meu futuro colega, então. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Só que eu não tenho muita vontade de trabalhar nos meios mais tradicionais de comunicação. Eu sempre tive vontade de começar alguma coisa, começar uma cooperativa, começar a criar um grupo de pessoas que tenham Uma mídia alternativa, isso, digamos. Claro, claro. assim, seguindo um pouco o teu exemplo também, e encontrar pessoas com quem eu tenho afinidade de pensamento, ideologia, e começar um projeto. Isso já quase aconteceu uma ou duas vezes, e agora eu encontrei um pessoal que tá bem afim de fazer, e a gente tá começando. A gente tivemos só 2 reuniões, hoje a gente vai ter a terceira depois. Que interessante. E estamos começando a conversar isso para ver se nós vamos no ano que vem agora. Ah, que legal, mas focado em notícias de viés bem fora do eixo, Sim, assim. não, com certeza. A ideia é um portal cultural também e tipo, para dar bastante espaço para as questões aqui da cidade, sabe? Como a gente já vem fazendo. Exatamente, e produção de notícias e também a gente tem uma ideia de pro futuro começar documentários para mostrar bastante essa questão da identidade cultural que de Pelotas é muito forte, né? Assim, misturar com o que a gente já faz e misturar com um pouco o pessoal do Olhares de Pelotas faz uma mistura dos dois, né? Uma junção. Assim. Ah, que interessante, que bom. Bom que a gente fica contente, fica lisonjado que nós tenhamos tido essa inspiração, Claro, né? Isso é gratificante pra gente, que mostra que o nosso trabalho tá dando resultado e que vocês tenham sucesso aí, que a gente consiga fazer essa parceria, claro, né? Claro, de repente a gente pode se juntar nessa... Porque a gente vê, né, Davi, que a questão cultural de Pelotas, muitas vezes, se a gente não cria essas alternativas, ela acaba ficando muito restrita ao que os grandes portais divulgam, a própria grande mídia tradicional. Claro, e é triste, porque a Pelotas é uma cidade muito rica em cultura. Exatamente. Em todos os lugares que tu for, em todos os finais de semana, sempre tem alguma coisa e não recebe o devido reconhecimento que deveria receber, sabe? É uma coisa que fica um pouco excluída. De vez em quando acontece uma matéria ou outra, mas é uma coisa
muito superficial, não é um olhar de quem está inserido naquele meio, é uma Exato, coisa de quem vê de fora e é verdade, às vezes não é vê verdade. da maneira como E a de fato é. e a gente acredita nisso e com certeza a gente tenta se contrapor ao máximo Sim, para sim, poder, com certeza. pra poder mostrar artistas, poetas como tu e outros tantos que têm uma riqueza cultural, uma riqueza e tem o que mostrar, às vezes Mas não a tem mídia espaço. não tem o espaço. E conta para nós um pouco dos não só das publicações que tu acabaste de citar anteriormente, mas dos lugares que tu expôs isso aí, que tu divulgou, que tu, digamos, né, vendeu os teus livros assim pra Então, galera sofá na rua, piquenique sim, cultural, então, seria isso? o primeiro lugar de divulgação que eu tive de algum trabalho meu foi, como eu falei, foi aquele jornal literário Rio de Janeiro. Mas foi uma coisa muito distante e também como eu não tinha essa produção contínua, foi um conto que eu escrevi, acabou não surtindo muito efeito. Aí Foi fica- uma coisa legal para histórica, assim, de ter o jornal lá e ter aquela coisa escrita. Ficasse aquele tempo parado Isso, também, também né? teve tempo parado. E aí, quando eu tinha 17, em 2009, 2010, foi Certo. quando eu voltei, Certo. eu resolvi criar um blog, que é o Barulho do Silêncio, que eu tenho ele até hoje, que é onde eu escrevo continuamente. Só que no início a ideia do blog não era ser tão literária, mas era um blog para escrever sobre coisas diversas. Aí, porque eu não tinha muita coisa da poesia e do poema, eu gostava de escrever mais crônicas e escrever contos e coisas mais longas, assim. Porque eu tinha muito medo de escrever poesia. Eu não sabia como fazer e eu estava acostumado pelas coisas que eu tinha lido e pelas coisas que eu aprendi na escola, daquela poesia muito regradinha, Da métrica, de aquela coisa muito estrofe, rígida. E eu não conseguia me adequar, não conseguia fazer a minha escrita Claro. se adequar àquilo. Eu sempre achei que a escrita é uma coisa que como ela vem, ela sai. Eu não conseguia pegar o que eu tinha para dizer e adequar dentro de um padrão pré-determinado para conseguir falar o que eu queria. E aí eu sempre me distanciei muito da poesia por causa disso. Aí em 2010 eu conheci o Caio Fernando Abreu. Pô, que Através interessante, cara. Que através legal. de um trabalho na escola, uma colega minha falou que queria fazer sobre, eu não conhecia, acabei conhecendo. Que honra, hein? Pois é, e aí conheci o trabalho dele, e aí eu gostei bastante do estilo de escrita dele, é uma escrita literária, mas ao mesmo tempo parece que ele está falando contigo, não é aquela coisa muito, sabe, te aproxima mais do que está escrevendo. É como se estivesse escrevendo, e até muitos trabalhos dele, como se estivesse escrevendo uma carta para alguém, assim, sabe? É verdade, o tipo de escrita dele, de literatura dele é fantástica E mesmo. aí eu gostei muito daquilo, eu fiquei surpreso com aquele tipo de escrita. Eu acabei conhecendo mais, foi numa época que depois teve um boom que todo mundo conhecia, Caio Fernando Abreu e gostava e tal. Foi um pouco antes dessa época. E depois eu conheci o Bukowski também, através do meu pai. Que meu pai sempre gostou muito de gibi e quadrinho, e ele conhecia algumas histórias do Bukowski que tinham sido ilustradas. E me pediu para pesquisar na internet sobre, eu pesquisei, conheci, tenho mais de 10 livros do Bukowski em casa. E eu gostei também muito da escrita dele, só que antes de conhecer os poemas dele, eu conhecia tipo, os contos e tal. E aí quando eu conheci os poemas do Bukowski, eu achei uma coisa fantástica, tipo, de que ele simplesmente ia escrevendo e, sabe, não seguia aquela métrica, aquele sistema que eu considero chato e que acho que limita um pouco a poesia. E quando eu conheci os poemas dele, foi quando eu comecei a escrever os meus também. E aí só que o conteúdo nunca foi uma coisa bukowskiana, que é uma coisa forte, e sei lá, é um estilo dele, eu nem tento seguir muito no caminho, porque eu acho que é uma coisa muito única, assim, ficaria estranho. Mas talvez seja uma mistura dos dois. Eu tenho um pouco do Tentar Caio, te inspirar no que ele já fazia, mas dando uma cara totalmente tua. dando a minha versão das coisas. Exato, Né? exato. E aí foi assim, eu comecei na poesia por causa deles dois. E aí eu sempre tive vontade de publicar alguma coisa. Sempre foi como uma espécie de sonho, assim, de algum dia publicar alguma coisa. Só que eu sempre soube da dificuldade que tem isso, sabe? Não é uma coisa muito simples. E aí um dia eu percebi que eu poderia fazer por conta própria. Eu poderia simplesmente pegar as coisas que eu escrevi, imprimir, levar pra rua. E aí foi quando eu decidi fazer isso, em 2013. Só que eu não sabia o que fazer. Eu escrevo algumas novelas no meu blog, tipo, e vou escrevendo um capítulo a cada semana. Ó, que legal! Novelista agora, pois é. essa modalidade tua eu não conhecia, que legal. E aí eu pensei em fazer isso, pegar alguma novela antiga, editar um pouco ela e publicar como um livro. Só que eu achei que ia ser uma coisa que, como eu estava começando e como era uma coisa independente, talvez não fosse o foco. Talvez, pensei eu na época, que o ideal seria o poema, por serem textos curtos, que a pessoa não precisa, sim. sabe, tu abre o livro, lê um, dois, gosta ou não, segue lendo. São mais Eu achei- gostosos de eu achei ler que seria- pela objetividade, Eu achei que né? seria mais fácil para começar, e foi o que eu Isso. fiz. Eu juntei, na verdade o primeiro livro eu não escrevi nenhum poema pro livro. Eu juntei todos os poemas, todos não, mas poemas preferidos que eu tinha até o momento, eu organizei todos eles
e publiquei. Foi exatamente no ano que a Feira do Livro foi no Mercado Central. Sim, 2013, que foi no ano que a gente se conheceu Isso, lá no sofá que, isso, que lá tu... no Tamandaré. Isso, quando ainda era lá, mas era muito Isso, bom, né? muito melhor que onde é agora, inclusive. Eu também concordo, mas enfim, né? Né, não vem ao caso. É. Aí eu comecei vendendo na Feira do Livro lá, ficava num banquinho assim. Eu não sabia muito bem como fazer também. Daí tava aquela polêmica também, né, Davi, era no mercado, se não era no Sim, ficava sim, naquela mas indecisão que a prefeitura não se decidia. No fim das contas foi melhor pra mim sendo no mercado, porque eu simplesmente cheguei lá, sentei no banco, coloquei meus livros no chão e fui vendendo. Foi uma recepção muito boa, muito melhor que eu esperava, inclusive. Exatamente. Que foi que me motivou a seguir, até mandei imprimir mais livros e comecei a vender em outros lugares, como no Sofá na Rua, levei no Piquenique Cultural. Sempre que tinha algum evento diferente no final de semana, alguma coisa cultural, eu levava. Bom, aí começou 2014, eu continuei escrevendo. E aí eu tinha essa ideia de publicar o outro livro em 2014. E eu fiz, lancei de novo na Feira do Livro, só que como ela foi na praça já, em 2014, assim como voltou ao lugar de origem. Não tinha tanto espaço para publicação independente, não tinha muito onde ficar, porque os lugares são mais determinados. E daí eu acabei ficando num corredor meio escondido e acabou não sendo tão legal quanto da primeira vez. Meio isolado ali, né? Mas em 2014 eu fui para Porto Alegre também, na Feira do Livro de lá. Lá eu gosto muito também. Aí eu consegui uns patrocínios com uns amigos e tal, e juntei um dinheiro e fui para lá, só que sem saber como é que era também. Simplesmente cheguei lá e aí descobri que não tinha lugar para tu expor dentro da feira. Só que na frente da feira, na entrada, tem um espaço onde os hippies vendem artesanatos e tal, sim, e eu acabei me juntando com eles. É um espaço bem interessante, bem inclusive. legal o espaço, conheci muita gente legal na época. E acabei me juntando com eles, coloquei meu tripé ali e vendi os livros ali na frente mesmo. E foi muito legal, assim. Cara. Aqui em Pelotas teve uma recepção muito boa, mas muitas pessoas já me conheciam. Ou então conheci o trabalho do meu pai também, que é artesão. Então tinha aquela coisa de já ser conhecido e por causa disso... Tá. Mas lá era um público completamente desconhecido e diferente, sabe? E da mesma forma foi uma recepção muito boa, que foi outra coisa que me incentivou a seguir. E o teu pai e a tua família vieram de Florianópolis pra cá por isso? Pelo teu trabalho do teu pai? Na verdade, meu pai é pelotense e minha mãe é uruguaia. Os dois se conheceram em Florianópolis. Entendi. E nós viemos pro Rio Grande do Sul muito em função do trabalho e também da família do meu pai, que era daqui, daí ele achou melhor voltar pra cá. O que tu traz de lá, embora tenha saído muito pequeno? O que tu traz da capital catarinense que tu ainda mantém? Eu acho que a principal coisa que eu trago de Florianópolis é a vontade de voltar pra lá. Eu saí de lá muito novo, eu tinha 4 anos incompletos na época, e eu tenho muitas memórias boas de lá e muita vontade de voltar, na verdade. Eu não sei até que ponto me influencia no meu trabalho. Eu acho que pouco, talvez, porque... Sim, porque a memória não é tão grande, né? Não é tão grande. Mas já voltaste outras vezes lá depois voltei e gosto muito de estar lá e gosto de escrever quando eu tô lá também. Eu tenho uma sensação muito boa. Assim, e é uma cidade que inspira, assim como Pelotas inspira, lá também inspira, muito, né? Muito, bastante. E é um intercâmbio cultural interessante, porque tanto Pelotas quanto Florianópolis são de origem portuguesa e culturalmente elas são muito semelhantes, né? Se a gente for pensar melhor, né? Exatamente. Não sei se tu também... Não, claro, sim. E até essa questão de se sentir em casa. Tipo, quando eu vim pra cá, apesar de ser novo, eu morei um tempo em Porto Alegre antes. E não consegui me adaptar a Porto Alegre. Minha família também, por isso que a gente acabou vindo pra Pelotas. E Pelotas não, é uma cidade que em certos aspectos ela é muito semelhante a Florianópolis, como tu falou. E aí essa questão de transitar entre as duas fica mais fácil exatamente por causa disso. Né? Claro. Conta dá os teus contatos aí, Davi, para os nossos internautas saberem um pouco do teu trabalho, assim, o blog, então, teu Facebook. O blog é barulhodocilêncio.wordpress.com. Que legal. Aí tem a página do blog, que é Barulho do Silêncio, que é onde eu posto tudo. Quando eu tenho algum post novo no blog, eu coloco na página para divulgar. E tem meu Facebook, que é Davi Conde, se o pessoal quiser me procurar também, trocar uma ideia, falar alguma coisa sobre livros e literatura, estou sempre à disposição. Sim. E tu tens algum e-mail, alguma coisa de contato para quem quiser mandar alguma mensagem? Então, é conde_Davi, Davi é com D no final, @hotmail.com. Aí também estou à disposição para quem quiser, quem tiver interesse de conversar ou algo do tipo, uma parceria também. Tá certo então, Davi. Mais uma vez, imagina. muito obrigado aí por aceitar o nosso convite agradeço. do Quindim. E quando tu necessitar, quando a gente quiser, quando tu quiser, a gente tá sempre à disposição para divulgar um outro trabalho que tu venhas a fazer. Exatamente. Aí, assim que começar a ficar uma coisa mais sólida, o próximo livro eu entro em contato pra gente já falar um pouco mais sobre ele especificamente. Exato, a gente faz questão de... Eu já comecei a escrever, mas ainda tá muito na ideia, não tá muito no papel ainda. Tá. O próximo livro. Tá, beleza então. Tá certo? Certo então, Davi, mais uma vez obrigado e
Ficamos por aqui então, pessoal. Até a próxima com mais uma baita de uma entrevista aqui no Quindim Cultural. Forte abraço e até mais.